Na cidade de Ebisugaoka, muitas crenças se propagam. A de um dragão d'água, que há de um dia retornar e inundar a cidade. A de uma grande árvore ancestral que impede o tal dragão. A de uma raposa, que leva embora jovens pelas quais ela se apaixona. Um dia a cidade já foi de grande importância, em uma crescente cada vez maior. Hoje é apenas um lugar de onde tantos desejam sair. Onde nada pode crescer ou florescer, com exceção talvez daquelas estranhas flores de pétalas brancas que crescem em poucos solos do mundo. Para os homens, resta sair e estudar, crescer na vida e consolidar uma carreira que os leve para bem longe dali. Para as moças, porém, não há tantas saídas desse pequeno mundo. Em Ebisugaoka, na década de 1960, o casamento é, e sempre será, mais do que apenas uma saída. Será um dever, o único real caminho para a felicidade plena. A felicidade plena, onde se encontra a maior das belezas, assim como o maior dos horrores. Shimizu Hinako, ou Hinako Shimizu, é uma jovem estudante da cidade de Ebisugaoka. Seus melhores amigos desde a infância são Sakuko, Rinko e Shu, com este último sendo seu único amigo homem, com a qual ela sempre brincou daquilo que chamavam de guerra espacial. Eles se consideram parceiros e prometeram nunca enxergar o outro como homem ou mulher. Hinako é uma garota que sofre por ainda estar presa naqueles dias de sua infância, quando tantas coisas eram mais simples. A verdade é que ela era excluída dos grupos de suas amigas, por brincar com meninos e não gostar de brincar de boneca. Ela se livrou de uma de suas bonecas por causa dessa raiva. A única pessoa que talvez pudesse aplacar essas emoções difíceis era sua irmã, Junko. Ela foi sua melhor amiga e sua confidente, mas agora já não está mais em casa. Se casou e foi embora. Hinako continua em Ebisugaoka, vivendo uma vida que não deseja viver, ressentindo sua mãe complacente com a violência do pai e ressentindo uma comunidade que espera somente uma coisa dela, uma vez que esteja crescida. Não há nada extraordinário a meu respeito, exceto, talvez, o fato de ser alta para a minha idade. É hora do clube de atletismo, e deve ser por isso que sou melhor nos esportes do que na maioria das meninas. Acho que me acostumei a correr muito quando eu era criança, já que eu preferia brincar com meninos. Existem duas Hinako dentro de mim. Shimizu Hinako, que eu conheço desde que nasci, e Hinako, uma mulher que tenta roubar o meu corpo da minha antiga eu. É como uma alienígena tentando tomar meu corpo. Se eu fosse guerra espacial, meu parceiro viria ao meu resgate. Mas não é sinal dele. Essa é a cidade de Ebisugaoka, e essa é Hinako Shimizu. Silent Hill F é o primeiro jogo completamente original da franquia em mais de uma década, escrito pelo renomado autor Ryukishi07, conhecido por suas visual novels e mangás de suspense, como sua obra mais conhecida, o Mineko. As promessas foram muitas e a espera tamanha, com mais um lançamento que é tudo menos um consenso.
As dúvidas de se Silent Hill F simplesmente pode ser considerado ou não um jogo parte da franquia são muitas. E será que sequer as promessas foram atendidas? Será que realmente encontramos a beleza no horror? Não há muito em começar um jogo de Silent Hill. Nós somos alguém, o que não significa muita coisa. Quem é o escritor Harry Manson ou James Sunderland? Nós só compreendemos a magnitude desses personagens e dos infernos pessoais nos quais eles são colocados depois de muito explorar a cidade de Silent Hill e seus monstros. Ebizugaoka é Silent Hill, desde a névoa até o estranho poder emanado pela cidade e as plantas alucinógenas que crescem em seu solo. Não deixe qualquer outro discurso te enganar. Podemos não estar nos Estados Unidos no início dos anos 2000, mas estamos caminhando pelo inferno particular de alguém que precisa enfrentar pecados, sejam os seus ou os de outros. Ebizugaoka é Silent Hill. E é claro, aqui encontramos monstros. E o outro mundo que tanto caracteriza a franquia, onde se materializam os verdadeiros terrores que assombram os personagens que nós acompanhamos. Acontece que os horrores que perseguem Hinako são verdadeiramente lindos. As flores que cercam a cidade, as máscaras que cobrem os monstros, as bonecas que nos perseguem e os templos que percorremos. Cada um dos rituais aos quais somos forçados a ultrapassar em nome de purificação. Existe beleza por onde passamos, é impossível negar isso. Mas ainda mais impossível é tentar alegar que essa beleza não nos deixa completamente desconfortáveis, como se de trás dela existisse algo que não enxergamos, mas ainda sabemos que está ali. É lindo e é também extremamente assustador. Assustador por quê? Claro que em um jogo de terror isso não é necessariamente algo difícil de se responder, já que os manequins estão sempre à espreita e as criaturas sem face aguardam nossa passagem para nos devorar. Ebizugaoka é também inconstante, assim como é Hinako. Em um momento estamos em uma cidade limpa de influências externas, apenas para no instante seguinte vermos a mesma cidade tomada por flores rosas e vinhas vermelhas. Silent Hill F ainda nos convida a um combate desafiador e com bastante profundidade, com uma variedade de armas ao nosso alcance. Apenas não espere nenhuma arma de fogo. Silent Hill F é desconfortável, verdadeiramente desconfortável. Eu me sentei para jogar e esperava passar uma madrugada inteira no dia do lançamento do jogo, apenas para me ver deixando o jogo de lado depois de pouco mais de uma hora. Eu estava apaixonado pelos cenários do Japão de 1960, assim como do outro mundo de templos sagrados. Mas a sensação de que algo estava errado foi grande demais. Muito maior do que quando joguei qualquer outro jogo de terror. Acompanhar Hinako foi uma jornada de incômodos e de inseguranças, marcada pela inabilidade de dizer o que é e o que não é. A narrativa que encontramos aqui é muito mais lúdica do que a de outros Silent Hill, os quais já costumam não serem os jogos mais diretos e lineares do mundo. E Silent Hill F te convida a rejogar sua história mais de uma vez. Apenas assim, apenas por meio de ciclos, para compreender o mosaico que é a vida e a identidade de Shimizu Hinako, da qual ela mesma foi arrancada. Nada me irrita mais do que outras pessoas tentando tomar decisões por mim. Mesmo que o que ela estivesse dizendo seja certo, só me faz aborrecer. Prefiro cometer 100 erros por conta própria do que seguir os comandos de outra pessoa. Porém, isso me leva a um caminho solitário. Um caminho onde não dou ouvidos a ninguém. Quero me tornar o tipo de pessoa capaz de ouvir bem o que os outros têm a dizer. É claro, ainda seria decisão minha quem eu escutaria. Alguém de confiança, alguém que possa andar do meu lado. No entanto, fazer listas longas de coisas que eu odeio é apenas uma maneira de fugir dos verdadeiros problemas que tenho com meu eu interior. Eu preciso de me levantar e encarar o que está dentro de mim, mesmo que eu não goste do que vejo. O mais importante para mim é me dar tempo para refletir cuidadosamente antes de tomar uma decisão.
Você é Shimizu Hinako, cuja vida se encontra em uma balança entre a conformidade e a escolha. Não existe escolha que não tenha consequências. E isso é um lembrete que Silent Hill F nos leva a ter em todos os seus finais, independente do caminho escolhido. No primeiro final possível do jogo, aquele que nós somos levados a ter independente do que façamos, a escolha não é bem uma escolha. É apenas a consequência. A consequência é se afundar em um mar de inseguranças e de drogas, que leva à completa obliteração do ser, com Hinako sendo consumida pelo uso excessivo das pílulas vermelhas que lhe foram presenteadas por Shu. Pílulas essas feitas da mesma flor que o culto utilizava na cidade de Silent Hill nos jogos passados. Se afundar neste mar de inseguranças te libera mais 2 finais, ambos aí sim, sobre escolhas. Ao se conformar, Hinako se casa com a raposa que a roubou, e vemos como sua mão é quista como um objeto a ser tomado, seja por Shu, seja pelo Máscara de Raposa, seu marido. Hinako se casa e perde o próprio rosto, o qual grita do lado de fora da casa em uma das cenas mais devastadoras do jogo. Ao escolher não se casar e fugir junto de Shu, descobrimos que a própria existência de Hinako envolve uma balança muito mais sensível. Não apenas ela está sendo utilizada como moeda de troca para pagar a dívida de sua família, como este casamento arranjado é uma disputa que pode definir a continuidade das forças divinas que controlam Ebisu-Gaoka. Nós voltamos para Silent Hill 1, onde a alma de uma jovem é tudo o que o culto precisa para trazer o Deus de Silent Hill de volta. Não precisamos falar sobre o final verdadeiro do jogo, cujos mistérios concluem todos os ciclos pelos quais passamos, mas é fascinante e verdadeiramente apaixonante a maneira como os símbolos e os conflitos dos jogos anteriores, especialmente os de Silent Hill 1 e 3, retornam aqui como parte central desta história sobre escolhas. Shimizu Hinako precisa escolher se afundar em um mar de inseguranças, uma raposa, uma boneca. As escolhas existem, e todas elas carregam consequências que estão muito além de nós. Mas o verdadeiro horror de Silent Hill F, que se disfarça no mais belo, está em viver uma vida onde todas as escolhas foram extirpadas, onde nossos rostos foram arrancados, onde a névoa não oculta o que está diante de nós, mas sublima nossa própria identidade.
Silent Hill F é um jogo sobre a dualidade entre beleza e horror. Onde está a beleza no horror e onde está o horror na beleza. É sobre uma jovem que precisa escolher entre sua vida e aquilo que escolheram dela. Vida e morte, dever e liberdade, existir enquanto uma garota, basicamente uma criança, em um mundo onde desde cedo é certo qual há de ser o seu dever. Um dever de lindas aparências, maravilhosos rituais e belas potências, mas horrível em seu âmago, como uma esposa vestida com os mais finos e sagrados tecidos, mas sem rosto algum debaixo do véu. O horror está em confrontar o fato de que a mais linda escolha pode ser extirpada de tudo que nela há de bom. E o que sobra? Nada. Nada que não seja o mais puro terror. E não, também não sobra nada pro beta não. Obrigado a quem ficou até aqui. Explorem os outros vídeos do canal nessa sequência de Halloween que fizemos. Não se esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar, se inscrevam e, como sempre, e o mais importante, continuem com as suas leituras. Até mesmo as mais assustadoras.